Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui, juntamente com a intérprete Jaqueline Goulart, para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será pesquisar para saber mais. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula! Quando você precisa buscar informações sobre um determinado assunto, que fontes utiliza? Para buscar definições e informações sobre um determinado assunto, podemos ler verbetes. Mas você sabe o que é um verbete? Vamos aprender agora! O verbete é um texto expositivo, informativo, com linguagem direta, destinado a explicar um conceito. Vamos ver aí o exemplo. A palavra em destaque, fábula. Narrativa curta, que tem geralmente como personagens animais agindo como seres humanos e que ilustra um preceito moral. Mito, ficção, lenda, grande quantia de dinheiro. Você conseguiu perceber que nós temos uma palavra em destaque, fábula, e depois nós temos uma definição? Bom, essa definição é um verbete. Vamos aprender um pouco mais. Geralmente, os verbetes são encontrados em dicionários e enciclopédias. E o que é um dicionário? O dicionário é um livro de consulta que possui a explicação dos significados das palavras. Não é lido de forma sequencial e o texto é disposto em colunas. E o que é uma enciclopédia? Vamos aprender agora. Enciclopédia é uma coletânea de textos que reúne informações sobre os mais diversos campos do conhecimento. Para nós entendermos um pouco melhor, veja agora essa definição. Verbete de dicionário e verbete de enciclopédia. Olha só, verbete de dicionário são organizados em ordem alfabética. Servem para trazer informações dos possíveis significados da palavra procurada. Já o verbete de enciclopédia é um texto expositivo com o objetivo de fornecer definições e informações básicas e rápidas sobre determinada palavra. Vamos tentar agora identificar um verbete no dicionário. Vejam esse exemplo. Temos aí a palavra em destaque, feito. Essa palavra em destaque chama-se entrada. Entradas são as palavras definidas. Elas ficam em destaque, ficam destacadas. Após a palavra em destaque, nós temos a definição, o verbete. Vejam aí o exemplo. Verbete, conjunto de informações apresentadas em uma entrada. Também temos as acepções. No verbete, os diferentes significados são marcados por um número antes da definição. Vejam aí o exemplo. Agora que você aprendeu sobre verbete de dicionário, vamos compreender melhor sobre o verbete de enciclopédia. Geralmente, o verbete de enciclopédia obedece uma estrutura. Tem um primeiro parágrafo amplo sobre o assunto. Depois, a apresentação do assunto em ordem cronológica e sempre termina com outros verbetes relacionados e as citações. Um verbete bastante usado é o verbete de curiosidade. Você sabe o que é um verbete de curiosidade? Por que as pessoas leem verbetes de curiosidades? O verbete de curiosidade é um gênero
que se caracteriza por trazer uma informação inesperada, incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando linguagem clara e objetiva. No verbete de curiosidade, as frases são iniciadas com "você sabia?". Olha só! E são completadas com a curiosidade em forma de pergunta. O objetivo é despertar o interesse do leitor, para que ele continue lendo o texto, a fim de saber mais sobre o assunto em questão. Os verbetes de curiosidade apresentam textos curtos, porque trazem informações específicas sobre uma curiosidade. Os verbetes de curiosidade científica circulam em revistas impressas e digitais, blogs, sites e enciclopédias colaborativas. Podem trazer informações variadas. Vamos agora a um passo a passo para produzir um verbete de curiosidade. Primeiro, escolha um tema, um assunto que será abordado. Em seguida, pesquise e escolha o texto para apoiar a escrita do verbete. Depois, escolha o trecho a partir do qual será produzido o "você sabia que". Faça a escrita do verbete. E, por último, revise o próprio texto, refletindo sobre. O texto produzido traz um fato curioso que despertará o interesse dos leitores. A pergunta elaborada instiga o leitor a ler o restante do texto. O texto está direto e claro? Utilizou-se pontuação correta? Preocupou-se com a ortografia das palavras? Vamos agora ao momento da ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse assunto, chegou a hora de praticar. Vejam só a proposta. Que tal produzir verbetes de curiosidade? Você sabia? Sobre sua escola. Primeiro, vocês deverão pesquisar sobre a história de sua escola. Quando foi fundada, como era no início, a origem do nome e alguma curiosidade. Registrem tudo e depois, seguindo a estrutura do verbete de curiosidade, produza seu texto. Vamos recordar o que aprendemos hoje. Para buscar definições e informações sobre determinado assunto, podemos ler verbetes. Verbete é um texto expositivo, informativo, com linguagem direta, destinado a explicar um conceito. Geralmente, os verbetes são encontrados em dicionários e enciclopédias. Verbete de dicionário são organizados em ordem alfabética. Servem para trazer informações dos possíveis significados da palavra procurada. Verbete de enciclopédia é um texto expositivo com o objetivo de fornecer definições e informações básicas e rápidas sobre determinada palavra. Verbete de curiosidade é um gênero que se caracteriza por trazer uma informação inesperada, incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando linguagem clara e objetiva. E, no verbete de curiosidade, as frases são iniciadas por "você sabia" e são completadas com a curiosidade em forma de pergunta. Bom, crianças, agora vocês devem acessar o portal Conexão Escola e lá irão encontrar a atividade proposta para essa aula hoje. Atividade 4. Pesquisar para saber mais. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!